E aí, pessoal, aqui é o Israel de Momento Reflexões, do Momento Reflexões, Reflexões da Palavra de Deus. Novamente aqui, trazendo o que para mim tem sido uma bênção, para alguns também uma bênção também, que é Reflexões na Palavra de Deus. Falar desse livro sagrado que faz tão bem para a gente, né? Viver esses princípios aqui da Palavra de Deus. Mesmo que ainda seja difícil, porque o mundo anda na contramão de tudo isso que nós vivemos, ou nós andamos na contramão. Isso também é só uma figura de linguagem. Na verdade, todos estão no mesmo caminho, mas no que diz respeito a seguir princípios que muitas vezes o mundo não segue, né? Mas muito bem, hoje nós vamos falar sobre o juízo, né? O julgamento, o juízo de Deus. É interessante, você pode lembrar das cenas aí, quem já foi aí a um julgamento, e é interessante que tudo acontece conforme acontece ali também, vamos dizer assim, porque tem o promotor de acusação, aí você vai ver com o inimigo, tem o advogado, tem o juiz, tem as testemunhas, igual acontece ali, né? A humanidade, é, Deus preparou, nós já vimos estudos aí, a volta dele, preparou coisas boas, novo céu, nova terra, essas coisas tudo. Mas antes é preciso haver um julgamento, porque nem todos vão herdar o reino dos céus, infelizmente, né? Infelizmente porque Deus morreu, Jesus, né? Morreu por todos e para todos, mas infelizmente nem todos querem aceitar essa palavra da verdade, né? Então vamos começar com um texto da palavra de Deus sobre o julgamento, sobre o juízo. É muito importante para ver como você está, como que eu estou em relação a tudo isso, para que a gente possa aceitar o sacrifício de Cristo e Ele nos salvar, e Ele interceder por nós junto ao Pai lá. Nós vamos aprender algumas coisinhas, ter um estudo mais profundo. Hoje nós vamos fazer um estudo superficial. Lembrando que a gente está, os estudos que eu tenho feito aí, é uma coisa mais básica, né, para aqueles que querem começar a estudar a Bíblia, mas que é básica assim, no sentido que não se aprofunda tanto, mas que ela aprofunda no sentido da importância, né, que é importante, né. Então vamos ver, então vamos começar com o primeiro texto que da palavra de Deus, Romanos 14, verso 10. Porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Olha só. Então aqui um texto muito forte, né? Todos vamos comparecer a um tribunal. Não é assim muito agradável essa ideia de ser julgado, né? Mas o fato é que, por causa dos nossos pais, como nós já vimos em alguns estudos anteriores, você pode ver depois nos estudos aí que está aí no canal, infelizmente nós herdamos essa, vamos dizer, essa herança ruim, maldita, né? Que é o pecado. E por causa do pecado teremos que ser julgados para ver se a gente, que nem Adão e Eva, eles desobedeceram a princípio. Depois eles desobedeceram. Então, por causa dessa desobediência, hoje nós também passamos por essa avaliação, esse julgamento, esse teste, né? Então Deus está aí vendo se realmente seremos dignos, né? Mas tratando disso também é profundo, porque todos nós somos indignos. Só que quando, aí ao detalhe agora, quando vamos a Cristo, o sangue dele purifica de todo pecado. Agora Deus não vê mais o que eu faço de errado, Deus vê as obras de Cristo em mim. Porque quando passar ali pelo julgamento, as avaliação ali, Deus vai mostrar certinho ali também. Olha, a pessoa foi assim. Inclusive eu estava até conversando com uma amiga outro dia, e ela falando a respeito disso, olha, se tal pessoa for salva, talvez eu não, e eu ver ele lá, talvez é, eu não vou concordar, não vou achar correto, nem eu vou querer estar lá, alguma coisa assim, né? Mas daí eu expliquei, não, mas Deus vai mostrar certinho, ó, ele foi até aqui, ele foi assim, ruim, fez tudo isso, fez até atrocidades, mas
chegou nesse ponto, olha só a caminhada dele, ele se arrependeu. Então o juízo também vai servir para isso, a gente vai ver também, né? Outra passagem muito boa também, que fala sobre o juízo, Eclesiastes capítulo 12, 14. Mas antes, porém, eu lembrei aqui de uma ilustração que eu já usei bastante. Uma ilustração não, na verdade um fato. Diz que um dos, lá dos cemitérios da Escócia, entre outras lápides, né, várias lápides ali dos túmulos, havia muitas, mas uma chamou a atenção, porque lá nessa lápide dizia: um dia as contas serão acertadas, e é verdade. Mesmo para aqueles que se foram, mesmo para nós, mesmo os que ainda vão, passado, presente e futuro, lá desde o começo do Gênesis até chegar nessa época, todos passarão por julgamento. Um dia as contas serão acertadas. E Deus vai vir trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. A que for boa, você vai ter uma recompensa, que se você fez o mal, vai ter outra recompensa. Então, o juízo é iminente, não tem como fugir. Em Eclesiastes 12, o verso 14, diz assim: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui está para nós aqui, né? Então, Deus vai julgar todas as obras, as que são boas e as que são más, até está escondido. Daí eu lembro também que uma vez eu levando a palavra a respeito desse texto, e eu me recordei de uma reportagem que eu vi também, que tinha um manobrista, né? E ele, sem saber que estava sendo filmado, aí o dono do carro ali deixava umas moedinhas ali, umas pequenas moedinhas, né? Todo mundo deixa ali no porta-luva do carro. E ele, sem saber, ele ia lá e ele furtava essas moedinhas aí. Até quando foi e mostrou lá no jornal, né? E aí, resultado, ele foi preso, porque não sabia que estava sendo filmado. Mas eu quero pegar esse acontecimento para trazer para a vida real. Nós também estamos sendo filmados por Deus, vamos simbolicamente dizer assim, né? Deus vê, os olhos de Deus não passam nada desapercebido, tudo. Você pode até esconder do seu marido, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder da sua família, você pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus não se esconde nada. Então, mas o interessante é que Deus, Ele mesmo mostra isso para nós, mas não que Ele quer nos condenar, na verdade Ele quer nos salvar. Ele mostra que Ele tem esse poder de visão, que Ele sabe que tudo está acontecendo, mas é para a gente voltar a Ele, para então a gente passar a viver os caminhos dele, Jesus, na nossa vida, e a gente se arrepender, mudar o rumo, o curso da nossa vida, né? Porque você vai ver também, e você tem visto, né, que no plano da salvação, Deus elaborou esse plano porque Ele quer salvar, e por nós mesmos a gente vai para esse caminho errado, vai, infelizmente, perecer no caminho do pecado, e por aí vai, né? Para onde foi Jesus após sua ascensão? Nós vimos em estudos passados aí que Jesus foi elevado, né? Então ele subiu. Até os discípulos ficaram olhando, aí os anjos falaram: ó, esse mesmo Jesus viste subir e virá do mesmo modo. Hebreus 8:1. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor elegiu, e não o homem. Então, a qualquer momento pode ser que a gente estude sobre o santuário terrestre, né? Achei por melhor estudar hoje sobre o juízo, mas vai ver que o santuário, porque aqui fala do verdadeiro, que aqui, então quer dizer que é o celestial. O santuário terrestre apontava para o celestial, né? E lá, esse santuário que teve aqui terrestre é justamente a sombra, ou seja, a cópia do que haveria lá no céu. Então, olha que interessante isso aí, né? Então, aqui tinha a cópia do que havia lá no céu. Então, só que o verdadeiro está lá no céu. Então, aqui a gente vai estudar a qualquer momento sobre isso. Aqui havia representatividade do que acontecia lá no céu. Vamos ver que mais, qual mais passagem? 1, 12 e 13. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado via os 7 candeeiros de ouro,
E no meio do candeeiro um semelhante ao filho do homem, com vestes talares cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então aqui a gente vê aqui a imagem aqui de Jesus, né? Que vai estar ali que está ali no céu. Qual mais passagem a gente pode ver aqui? Apocalipse 4:5. Apocalipse 4:5 diz assim: No trono saem relâmpago, vozes, trovões diante do trono. Ardem 7 tochas de fogo e são os 7 espíritos de Deus. Então aqui ó, vê o trono, né? Então ali tem o trono, tem várias coisas ali do santuário de Deus, o santuário verdadeiro, não o que da terra, né? Inclusive, nós não vamos estudar hoje sobre o dia que começou o juízo lá no céu, porque é um estudo também que é bem longo, e tem bastante, uma riqueza de detalhes, matemática e tal, então hoje não. Mas lá fala, né, inclusive que alguns, estudando a Bíblia, se confundiram entre o santuário terrestre e o santuário celestial, porque Jesus havia de purificar o santuário celestial, só que Guilherme Miller, estudando lá, ele viu que ele chegou à conclusão que seria esse aqui, que aí ele achava que era a volta de Jesus, mas foi uma grande confusão. Ele marcou uma data ali e Jesus não voltou, foi uma decepção. Mas não era ali, porque ele fez essa confusão, né? Então, vai ser a purificação do santuário, então vai ser o que da terra, mas não era, era o celestial. Então ele fez essa confusão. Então a gente vai aprender para frente sobre isso também. Outra passagem aqui que fala aqui um pouco do céu é Apocalipse 8:3. Vamos ver mais essa. Sim, 8:3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar de incensário de ouro e foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui vê o altar de incenso. Isso aí também a gente vai ver que lá no santuário terrestre tinha o altar de incenso e tal, né? Então, mostrando aqui que o que tinha lá no passado, as leis lá cerimoniais que falava sobre o santuário, apontava lá para o celestial, né? Então, ou seja, que vai haver um julgamento, né? E que vai haver esse julgamento aí, que na verdade, fazendo esse estudo, você já vê quando que ele começou, mas hoje eu não vou falar não, tá? Qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5:22. Porque ninguém, e o Pai, 5:22, e ao Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Olha só que interessante. Então Jesus Cristo será o nosso juiz lá no julgamento, né? Isso para alguns não, para todos deveria ser até um anelo, porque nós sabemos que Jesus viveu aqui uma vida santa, justa, e Ele é justo, é amor, e Ele que vai ser o nosso juiz, né? Então, ou seja, se você anda no caminho certo, anda nos caminhos de Deus, não tem que se preocupar, não tem que ficar com medo, né? Porque Ele vai ser o nosso juiz. E não só o nosso juiz, olha que interessante também. Além de juiz, qual é outra função de Jesus? 1 João 2:1. Isso que é filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Olha só que interessante. O mesmo que é o nosso juiz também será o nosso advogado. Não é maravilhoso saber disso? Por que é bom saber disso? Porque Jesus é justo, é santo, é bom. E Ele deu a sua vida por nós lá na cruz, né? Aquela cruz era para mim. Interessante, outro dia eu tentei falar, mas não falei a fundo sobre isso. Naquela época que Jesus morreu na cruz, foi uma coisa assim, entre aspas, para a época normal. Nossa, que escândalo, normal, normal. Por quê? Porque não foi só ele que morreu na cruz, tanto é que tinha um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. Então, naquela época, os romanos usavam como instrumento de tortura. Por isso que Jesus também morreu na cruz ali, né? Era um
um instrumento de tortura normal da época. Só que aqui que está o detalhe. Aqui que está o detalhe da salvação, de não tem nem como pagar, é tudo por ele. Ele morreu sem pecado. O ladrão da direita, o ladrão da esquerda, eles deviam sim. Então eles deviam ser condenados. Mas Jesus nada devia, ele morreu sem pecado, né? Ou seja, ele fez a expiação pelos nossos pecados. Então, é bom saber disso, que Jesus morreu por nós. Então, se ele morreu por nós, se nós procurarmos andar nos seus caminhos, lógico que ele vai nos absolver, porque ele é o nosso advogado. Então, você tem um advogado, eu tenho um advogado. Que bom saber disso. Agora vamos ver Daniel 7, 9, 10. Daniel 7. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Olha o trono de novo aqui, ó. E o ancião de dia se assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo da cabeça como a pura lã, e o trono era como chamas de fogo, e as suas rodas eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante deles, milhares e milhares o serviam, milhares de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal e abriram seus livros. Olha só que interessante aqui. Assentou-se o quê? O tribunal e abriram, né, os livros, ou seja, começou ali o julgamento. Aqui a visão já do julgamento, né, que Daniel teve aqui. Então, abrir-se os livros, você vai ver também que assim, tudo que nós fazemos é relatado em alguns livros. Existem alguns livros ali. A Bíblia fala de alguns, né? Por exemplo, o Memorial, o Livro da Vida. Então, a Bíblia fala de alguns livros. E nossos atos, tudo que nós fazemos, são registrados nesses livros. Quando Jesus começou a julgar a humanidade, ele está se baseando pelos livros, nossos registros, né? Lembra também que eu falei um pouquinho sobre como se fosse um filme ali, né? Que tudo que nós fazemos e vivemos, nossa história de vida está nesses livros. Então, porque que nem assim a pessoa quando morre, aí morreu há tanto tempo, lá de Adão, já se decompôs. Jesus ele faz do pó, ele pode fazer refazer a pessoa. E todo o seu histórico está ali, digamos assim. Por isso que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Não tem como a nossa sabedoria comparar a dele. Não tem como a gente tentar entender os mistérios de Deus. Nós devemos apenas confiar, né? Fantástico isso. Então nós vimos aqui que abriram-se os livros, então seremos julgados. Aqui nós estamos falando sobre julgamento, né? Óbvio. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Nós já vimos que ele é o nosso advogado, né? Mas 1 Timóteo 2,5 diz assim: portanto, há só um Deus e um só mediador entre os homens, Cristo Jesus, homem. Então, mediador. Jesus está agindo ali como mediador, nosso intercessor. Falam-se que alguns fazem intercessão, não quero entrar no mérito da questão, porque o objetivo meu aqui não é atacar, não é ofender, é salvar, mas o nosso único mediador, o nosso único intercessor é Jesus, entre o Pai lá. Então nós devemos clamar a Ele, e Ele vai nos ajudar nessa passar perante esse juízo e ser absolvido, né? Para não sermos condenados, e ser salvo e ganhar, enfim, a recompensa, que é a vida eterna. Interessante falar sobre isso, que haverão 3 fases, né? Que é a fase do juiz investigativo, o comprovativo e o juiz de execução. Não vou entrar a fundo aqui, nosso tempo é curto, né? Na verdade, eu tenho bastante tempo, mas eu sei que o seu tempo é curto. Às vezes você, na sua vida de correria, estuda, atrapalha, então eu tenho pouco tempo, então eu estou fazendo aqui o máximo resumido possível, apesar que tem estudos que não tem como. Você tem que entrar nas riquezas de detalhes, mas estou tentando condensar aqui, né? Então investigativo, comprovativo e o executivo, né? Que ocorrerá após os 1000 anos. Então, após o milênio aí, vai ter o executivo, que aí todos serão exterminados. Eu falei um pouquinho já sobre isso, mas tem uma riqueza de detalhes aí.
Então, nós vimos também em Eclesiastes 12:14 que Deus há de julgar todas as coisas, não é algumas coisas, todas as coisas, até estão escondidas. Interessante que a boa é, Deus vai avaliar e, claro, amar também, né? Nós vimos, vamos continuar vendo Apocalipse 20:12. De que maneira será esse julgamento? Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé, posto diante do trono. E se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida. E foi-se aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Olha só, outro detalhe aqui, né, dos livros, né? E aqui o livro que eu citei, o livro da vida, também tem um memorial, que é o memorial das nossas obras. Então, esses livros vão ser abertos. Então, ali está tudo que você fez. Desde ali do seu nascimento ali, né? Quando você, toda a sua desenvoltura ali, todos os seus atos ali, desde pequeno ali e tal, né? Está ali registrado ali nos livros ali. Vamos ver aqui, ó, 1 João 5:12. Passagem aqui interessante, 1 João 5:12. Aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, por isso que é o livro da vida do Cordeiro, né? Ou seja, o livro da, da vida, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Livro memorial, você pode ver, está lá em Malaquias 3:16. Vamos ver essa aí também, Malaquias 3:16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então é só um memorial, é o que o livro está falando, né, que está ali os nossos atos registrados ali também. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para cada um receba segundo o bem ou mal que tiver praticado por meio do corpo. Olha só, então nós vamos comparecer perante o tribunal para que cada um receba o que fez por intermédio do corpo, que é o seja o bem, que seja o mal. Então, claro que nós queremos fazer o bem, buscamos Jesus fazer o bem e receber a recompensa, né? Mas o importante é aceitar a Cristo, é ir a Cristo, né? E ele vai ajudar a gente a vencer essas tendências pecaminosas. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então Deus tem um presente e tem uma sentença de morte para aqueles que não fizerem, né? E olha que interessante o 11 também. Continue injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continua justa a prática da justiça. E o santo continua a se santificar. Então aqui a gente vê aqui, ó, continua o ímpio fazendo o que é injusto. E o justo continua fazendo o que é justo. Ou seja, quando findar ali a nossa vida, ou Jesus voltar, que é o que marca ali o ponto final para nosso julgamento, quando chega nesse ponto aqui, continua. Ou seja, acabou o seu tempo ali, daí, ou seja, se você foi justo, você vai continuar sendo justo. Mas se você foi o ímpio, você vai ter como, assim, na última hora, 45 segundos do tempo, digamos assim, findou ali aquele tempo, sem um acréscimo, vamos dizer, né? Mas findou aquele tempo, não tem como. Vai ser a partir dali o que você foi. Então não tem como deixar para a última hora. Por isso que o julgamento, essa questão complexa, para você ser absolvido diante de Deus, começa agora. É agora, né? Então você tem que buscar a Deus agora. Por isso não pode deixar para amanhã. Então por isso que é perigoso. Pode ser que dê tempo, mas pode ser que não dê, né? É esse que é o perigo. Agora Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então Deus não escolhe pessoas, Deus não faz separação, distinção. Ele quer salvar todos.
Mas a glória de Deus é justa. Nós vemos ali que o mesmo que vai ser o nosso juiz é o nosso advogado, mas é, é justo. Ele, ele, por exemplo, para quem fizer errado, ele não vai ali passar a mão na cabeça, e para aquele que fez certo, ele não vai ser injusto de... E não vai ter aquele negócio de corrupção, né? Ó, vamos pagar aí para... Não, com Deus não tem essa não, né? Então ele vai ser certo, ele vai ser justo, como ele é, né? Vai ser justo porque ainda a gente pensa no futuro, mas em todos os tempos Deus sempre é, né? Sempre foi e sempre será. Agora o detalhe de US$ 1 milhão, né? Pergunta de US$ 1 milhão aí, né? Como que eu vou fazer então, eu sendo tão pecador, o jeito que eu sou, para eu ser absolvido? Aí vem Romanos 1:8. Romanos 8:1. Eu vi aqui. Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí que está o detalhe. Não há nenhuma condenação. Você não pode ser condenado, nem eu, se você estiver em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui que a gente tem que buscar o quê? A Deus. Agora, um detalhe. Depois a pouco eu falo mais um pouquinho sobre não condenação. Mas qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10, 10 a 12. Então, qual vai ser o padrão ali, né? Então, vamos ver ali, Tiago 2:10 a 12. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulteras, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então não vão ser julgados pela lei de Deus, a lei moral. Os 10 mandamentos vai ser o padrão ali, que é o julgamento. Eclesiastes 12, 13, 14. Nós lemos o verso 14, mas vamos ler o 13 e 14. Eclesiastes 12, 13, 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, olha que interessante, que guarda os mandamentos, né? De tudo que tem ouvido, ou seja, olha o resumo aqui. A suma é o mais importante. Teme a Deus e guarde seus mandamentos. E em Apocalipse também, me veio aqui a memória agora, Apocalipse 14, verso 6, assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, cada tribo, nação e língua, ao 7 agora, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Olha só que interessante, pessoal. Aqui, Deus vai te trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Então, quero concluir com aquele mesmo texto que nós já lemos, eu vou só citar ele aqui, é o de Romanos 8, e o verso 1, né? Que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, não tem jeito, todos nós vamos ser avaliados. Isso pega desde lá de quem morreu lá em Adão e vai até quando Jesus voltar, que nós não sabemos o dia nem a hora. Então, qual é o meu apelo para você nesse momento? Siga Jesus, aproveita esse canal aí, pega todos os estudos que tem aí, passo a passo, pega desde o primeiro, vai aí na sequencinha aí, vai te ajudar. Se entrega a Jesus, viva uma vida conforme a vontade dele, larga esse caminho do mal, deixa esse caminho errado que você está seguindo e viva um novo caminho, um caminho buscando a Deus para que Ele possa fazer a obra na sua vida. Deus abençoe a mim, Deus abençoe você. Não deixe de se inscrever no canal, mandar seus comentários, não deixe de estudar, aproveitar aí. Sei que não é muito, mas esse pouco que a gente faz com amor para que você tenha salvação. E esse é o meu legado que eu quero deixar para vocês. Não sei o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas esse legado eu quero deixar para vocês, que é o quê? Da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Então eu faço esse apelo porque eu aceitei Jesus, tive minhas dificuldades, mas minha vida foi muito melhor e é melhor do que quando eu não tinha Jesus, né? Então fica esse apelo. Obrigado por tudo, que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, um estudo muito gostoso, porque não devemos temer, porque sabemos que quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Então, por favor, nos dê a salvação,
perdoa nossos pecados e ajuda os nossos irmãos que têm a fraqueza do outro lado, eles têm lutas, têm dificuldades, mas que eles possam vencer. Pelo nome de Jesus. Amém.